Campinas. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. E falamos de Copa Sul-Americana. O Fluminense recebe o Lanús hoje às 9h30 da noite no Maraca pelas quartas de final da competição. Os argentinos venceram o primeiro jogo por 1-0 e por isso tem a vantagem do empate. O Flu precisa vencer por 2 gols para avançar direto, sem a necessidade dos pênaltis, que vai acontecer em caso de vitória pelo placar mínimo. E agora o destaque da Ponte Preta, promessa de casa cheia no sábado porque tem decisão contra o Náutico. O destaque é com você. Bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Mais de 4.000 ingressos já foram vendidos de forma antecipada pro jogo que pode valer o acesso pra Ponte Preta. Sábado contra o Náutico no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Marcelo Fernandes aguarda o departamento médico para definir a equipe que vai entrar em campo contra o Timbu. Copa Libertadores, hoje sai o primeiro semifinalista da competição. O Racing recebe o Vélez Sarsfield em Avellaneda às 7 da noite. O Racing venceu o primeiro jogo por 1-0 e por isso tem a vantagem no empate. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O Palmeiras está praticamente pronto para encarar o River Plate amanhã no segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Se nada mudar, o time tem apenas uma dúvida: Kelvin ou Giai na lateral direita. O Alviverde joga pelo empate em casa. Já o São Paulo terá que reverter a desvantagem de 2 gols contra a LDU na quinta no Morumbis. O meia Oscar e o atacante Lucas podem ser novidades da equipe. Corinthians e Santos voltam a campo no domingo pelo Brasileirão. O Alvinegro de Itaquera enfrentará o Flamengo, enquanto o Peixe vai encarar o Bragantino. Basquete, hoje tem duelo dos invictos pelo Campeonato Paulista Feminino. Unimed Campinas enfrenta Ourinhos pela 5ª rodada. As duas equipes estão com 100% de aproveitamento e quem vencer hoje permanece com a invencibilidade. A partida será às 7 da noite no ginásio Monstrinho, em Campinas. E agora o destaque do Guarani, chegando com você, Antônio Lupe. O Guarani que também tem jogo decisivo no sábado, só que é contra o Brusque, lá no Augusto Bauer, o gramado sintético. O técnico Matheus Costa afirmou que o planejamento durante toda a semana, claro que tem todo o estudo em relação ao adversário, mas o Guarani também vai treinar em campo sintético para se adaptar o mais rápido possível no terreno do local do jogo. Luto. Anderson Soares da Silva, conhecido como Neneca, ex-goleiro profissional e atual dirigente do futebol do União Esporte Clube, morreu ontem aos 45 anos em Rondonópolis. Ele estava internado na UTI da Santa Casa desde sexta-feira após sofrer um infarto enquanto assistia a uma partida da categoria Sub-17 entre União e Academia. Revelado pelo clube de Rondonópolis, Neneca construiu uma carreira sólida defendendo diversos times como União Barbarense, Santo André, Botafogo de Ribeirão Preto, América Mineiro, Figueirense e jogou no Guarani em 2015. E agora o destaque de Fábio Scheibe sobre a bola de ouro. Tudo bem? Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E a bola de ouro ficou com o francês Dembélé, do PSG, que levou ontem o tradicional prêmio que é realizado pela revista France Football. Dembélé, que levou a premiação pela primeira vez na carreira, desbancou o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, que ficou em segundo. O português Vitinha, também do PSG, ficou na 3ª posição. Entre os brasileiros, o melhor colocado foi Rafinha, do Barça, que ficou com a 5ª colocação. Mas chama atenção a posição de Vini Júnior, do Real Madrid. No ano passado, todo mundo se lembra, ele ficou com a 2ª colocação. Esse ano ele ficou apenas na modesta 16ª posição no ranking da France Football, viu, Júlio? Que decadência, Fábio Scheibe. 11h15, agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Até nesta esteira do Fábio Scheibe, eu acho que a conquista do Dembélé mostra o nivelamento do futebol mundial. Tô
para dizer que nivelamento por baixo, né? Com todo respeito ao Dembélé, que é um grande jogador, foi o diferencial do PSG na vitória sobre a Inter, na final da Champions, mas é um jogador ali, ok, nota 7,5, nota 8, bem diferente de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, que mais? De um Romário, de um Rivaldo, de um Zidane, né? Jogadores monstruosos que conquistaram esta bola de ouro. Então mostra hoje que o futebol mundial, ele passa sim por este nivelamento. Infelizmente a era dos ETs acabou. E Dembélé que recebeu a premiação do nosso querido, estava estiloso Ronaldinho, também, né? Ronaldinho Gaúcho, hein? E olha que o pessoal mostrou os lances do Ronaldinho Gaúcho. Então, tá diferente o futebol, Deus né? do céu. O tempo Sinal dos tempos, o tempo está passando. O tempo passa. Torcida brasileira. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp. Fique à vontade também para interagir através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto. Comando de stream é com Samela Zayp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h17. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito em Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, senador Saraiva tem trânsito intenso pela pista da direita na chegada Benjamin Constant e mais à frente, próximo ao viaduto Miguel Vicente Cury. A pista da esquerda tem boa movimentação. Seguindo pela Avenida Campos Sales, boas condições em toda a sua extensão. Motorista que trafega pela Avenida Francisco Glicério perde tempo a partir da Orozimbo Maia até a Rua Conceição. No restante da via, trânsito fluindo bem. A Moraes Salles tem excesso de veículos na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, e no sentido centro do viaduto Laurão até a Rua Itu. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação da CBN, agora às 11h20. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos em contato com o nosso campeão olímpico, até porque hoje tem vôlei Renata em quadra, tem Campeonato Paulista, 8 horas, a gente tem um compromisso no Taquaral contra o São José, certo, Antônio Lupi? Certo, Júlio Nascimento. Depois de muito tempo, o vôlei Renata volta a jogar, né? Porque a última partida, se não me engano, foi dia 10 de setembro. Mas isso tem uma justificativa e é essa a minha primeira pergunta para o nosso campeão olímpico, André Heller. O vôlei Renata Sub-21 subiu no lugar mais alto do pódio no último domingo, venceu o Praia Clube no Rio de Janeiro. E olha, André, pelo que acompanhei, porque eu estava acompanhando um pouquinho a transmissão através da internet, não estava tão boa a transmissão, mas isso não importa agora no momento. A geração que vem pro vôlei Renata é uma geração que pode dar bons frutos, não só pro time campineiro, mas também pro voleibol brasileiro. Bom dia, André. Bom dia a todos, bom dia Júlio, Lupe, Carlão, Fábio, a todos que estão nos acompanhando. Que notícia maravilhosa, né? Que conquista incrível para um projeto de esporte que engloba os 3 pilares fundamentais do esporte, assim como nós entendemos o esporte. Temos a equipe adulta, profissional, que dá visibilidade, temos um pilar social igualmente importante, atendemos centenas de crianças todos os anos, que no contraturno da escola praticam vôlei, e também temos a formação de novos atletas que acaba retroalimentando o projeto, e ter uma conquista dessa magnitude nesse pilar de formação, nas categorias de base, é maravilhoso, é a consolidação de um projeto já amplamente consolidado. Estamos em êxtase, estamos em festa, isso só corrobora que o trabalho vem sendo bem feito. Claro que temos sempre a melhorar, é uma busca incessante por melhoria contínua, inclusive, mas temos essa notícia, essa conquista dos meninos, alguns deles, inclusive, fazem parte da equipe adulta, é motivo de muita alegria, temos que celebrar. Maravilha, André. E hoje tem esse duelo, né, contra o São José, hoje pelo Campeonato Paulista. Manter o time embalado é muito bom, né? Então a torcida tá nessa expectativa, apesar de hoje ser também um jogo com, em teoria, bastante equilibrado. Bom dia para você também, André. Bastante equilibrado, é uma nova equipe de São José, né? Teve muitas mudanças na equipe, então não sabemos muito o que esperar no duelo contra o vôlei Renata. Sim, a nossa equipe está acompanhando os jogos do São José, temos alguns vídeos, alguns jogos gravados e estatísticas, mas, meus amigos, vou chover numa olhada aqui, como vocês bem sabem, o jogo é jogado, lambari é pescado, então um grande duelo a partir das 20 horas no ginásio do Taquaral, casa cheia, como sempre, ingressos esgotados, casa lotada, sim, a gente também ajuda ao Banco de Alimentos de Campinas, será um grandíssimo jogo, todos aqueles que conseguirem assistir sairão ganhando, porque será um belo espetáculo.
Fábio Scheib, André Heller tá com a gente, Fábio. Sempre um prazer falar com o grande medalhista olímpico, André, ídolo da nação brasileira. O André, falando em nação brasileira, a seleção brasileira também teve alguns jogadores também do vôlei Renata aí ultimamente participando da seleção brasileira. A gente queria saber justamente isso, quando vai ser a volta desses grandes craques aí ao vôlei Renata, entre eles o Judson também, que participou com a seleção brasileira há pouco, né? Poxa, Fábio, questão importante. Você, como sempre, cirurgião. Maravilhoso. Eu fico muito feliz de falar com você. É uma honra para mim, André. Impressionante. Eu te confesso que eu não tenho essa resposta, não posso dar essa informação com precisão, porque depende de cada um deles, da negociação que foi feita com a comissão técnica. O nosso projeto, a nossa comissão técnica, sempre pensa de maneira muito eficiente nesse processo de reintegração. Então, com certeza, esses atletas terão um tempo para irem até as suas casas, visitarem as suas famílias e depois retornarem, obviamente, o mais rápido possível para o vôlei Renata, porque estamos em pleno Campeonato Paulista. Mas sim, cada um deles vai chegar no seu tempo. Ali a gente consegue atender tanto esses jogadores que vêm de um período longo na seleção brasileira, vêm de uma viagem muito cansativa. Se eu não estou equivocado, eles só conseguiram embarcar agora, antes de ontem, domingo, devem estar chegando, se é que já não chegaram. É uma distância absurda, né, do local onde eles estavam. Teremos tempo para tudo. Em breve eles estarão integrando o vôlei Renata, são reforços importantes, mas é preciso sempre ter uma dose de bom senso, afinal de contas, atletas cansados, desgastados, não só do período de treinamento e jogos, mas da viagem, a gente acaba aumentando um pouquinho o risco de lesões, sobretudo lesões musculares. Isso a gente evita ao máximo, então eles terão um período de recuperação, de reintegração, isso sempre muito bem feito, pensado pela nossa comissão técnica, sobretudo pela nossa área médica, incluindo o professor João, que é o preparador físico. Mas já, Fábio, eles estarão conosco, engrandecendo ainda mais o desempenho do vôlei Renata. Maravilha. Ô André, só pra gente fechar aqui também, ontem eu tava assistindo futebol americano, domingo tava assistindo futebol americano no Sport TV, e aí no intervalo do jogo entrou uma matéria do Mundial de 2006 de vôlei, e aí o menino André lá, o jovem André Heller lá, fazendo história contra Brasil e Polônia. É muito legal, porque agora nesses intervalos eles estão retomando algumas conquistas históricas, né? Já vi também Atenas 2004, agora também títulos mundiais de vôlei, esse de 2006, se não me engano, no Japão, né, André? Então, muito legal a gente voltar no tempo também aí e reviver esses momentos históricos. Eu falei, essa figura aí... tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Conversa comigo toda semana. Tem sensacional, história, viu, André? Bagagem. E é sempre uma oportunidade também de agradecer a tua trajetória e tudo que você fez pelo nosso país através do esporte, viu, André? Ô, Júlio, poxa vida, obrigado. Olha, essas imagens, né, essas fotos e vídeos, elas servem para algumas coisas. A primeira, não em ordem de importância, a primeira é para a gente ver quanto tempo e a gravidade podem ser cruéis com uma pessoa. Imagina. E segundo, um pouquinho de nostalgia, né? Bons tempos, né? O esporte foi minha plataforma de educação. Poxa, uma equipe muito legal. Eu tive a oportunidade, quase que uma bênção, de finalizar o Campeonato Mundial em 2006, fazendo o último ponto, que foi bem importante para mim. Afinal de contas, no primeiro Campeonato Mundial, na primeira conquista em 2002, eu fui o último atleta cortado antes da seleção embarcar para 2002. Então, 2002 eu assisti pela televisão, 2006 eu estava lá e pude marcar o último ponto. Então, ótimas recordações, não para voltar ao passado, mas para resgatar referências. E desceu o braço, tá, Lupe, no último ponto, tá? Então, é isso que eu ia perguntar. Ô André, quando você jogava, você gostava mais de marcar ponto no saque, o tradicional ace, ou aquele bloco gostoso pra cima do ataque adversário? O André tinha bons bloqueios, né, André? Olha, eu adorava fazer ponto de qualquer jeito, inclusive de pingada, de largada. Mas assim, o meu saque nunca foi um saque forte, eu não sacava viagem, eu sacava um saque mais flutuante para deixar ainda mais requintado. Eu vou substituir por um saque estratégico. Um saque tático, né? Um saque tático. Mas é que eu sacava mal mesmo, eu sacava mal. Então é o seguinte, eu tinha que pensar, como um esporte puramente coletivo, tinha que pensar no bem do time.
Então era um saque estratégico, flutuante. Eu tinha que dar segurança ao time errando pouco, porque eu sabia que antes de mim e depois de mim vinham saques mais fortes que envolviam mais risco. Eu adorava atacar, minha força maior era o ataque, eu conseguia me adaptar bem à bola, eu tinha muitas variações de ataque, mas o meu xodó mesmo eram os pontos de bloqueio. E eu, quando estava na seleção, viu, Lupe, Fábio, Carlão e Fábio, aliás, Júlio, eu tinha uma característica que eu bloqueava muito bem quando eu estava na seleção. Quando eu não estava na seleção, o bloqueio era sempre um desafio para mim, eu tinha que treinar sempre muito. Curioso. Mas como na seleção, assim, pelo menos os treinadores de bloqueio que eu tive, como Chico dos Santos, Rubinho, o próprio Bernardinho, a gente treinava muito esse fundamento, então eu acabava me destacando, até porque eu sempre fui um jogador, sim, com um certo talento, mas não natural. Eu tinha que sempre treinar muito, muito e muito para elevar meu desempenho. Mas bons tempos, hoje eu não treino meu corpo, eu treino mais minha cognição, minha intelecção, mas continuo treinando, isso que é o importante. É isso mesmo, André. É sempre uma honra ter esse bate-papo gostoso aqui com você no CBN Esportes. Até a próxima, boa sorte hoje pro Vôlei Renata, viu, André? Direto do baú, né? Do túnel do tempo. Hoje vemos lá no Taquaral. Faremos mais vezes isso, né? Voltaremos mais vezes no tempo, porque faz muito bem esse momento nostálgico. 11h32. Por favor, contem comigo, não com os meus cabelos, não com os meus músculos, mas contem comigo. Valeu, André. Voltamos daqui a pouco. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. EP Agro. Oi, pessoal, aqui é o Marcos Felipe e esta semana o programa é especial. Vamos comemorar 2 anos de EP Agro aqui na CBN. E para celebrar essa data, vamos conversar com representantes da agricultura no estado de São Paulo, para entender os desafios que os produtores enfrentam e também como a produtividade interfere na vida de quem está na cidade. O EP Agro especial de 2 anos é neste sábado, às 9h30 da manhã. Aqui na CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de setembro de 2025. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda. Os pagamentos serão feitos no dia 30 de setembro. Serão contemplados cerca de 380 mil contribuintes. O crédito total chega a mais de R$1 bilhão. A Toyota do Brasil informou que interrompeu a produção de veículos no interior de São Paulo depois de um vendaval arrancar o telhado da fábrica de Porto Feliz na segunda-feira. No local, a montadora faz os motores dos carros. Por causa da paralisação, a empresa também suspendeu as atividades da unidade de Sorocaba. De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou rajadas de vento de até 90 km por hora. O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu informou que 30 funcionários ficaram levemente feridos e receberam atendimento médico. Todos já tiveram alta. Conforme a Toyota, a unidade teve danos severos na estrutura. A companhia informou que acompanha a situação e está oferecendo suporte aos trabalhadores que estavam no local. A Justiça Federal determinou o afastamento de um servidor público suspeito de desviar recursos públicos para a execução de obras na Lagoa da Pampulha, principal cartão postal de Belo Horizonte. Policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão contra crimes ambientais e fraudes em contratos no valor de $7 milhões. Uma das ordens foi executada na Diretoria de Gestão de Águas Urbanas da Prefeitura da capital, que é vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O Gabriel Dudziak está chegando para nos atualizar informações do futebol paulista, pois não, Dudziak? Na reta final de preparação para o segundo e decisivo confronto contra o River Plate pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras contou com uma boa notícia no treino desta segunda. Em recuperação de um trauma no pé, o lateral direito Kelvin foi ao gramado em parte das atividades, o que lhe dá alguma chance de ir para o jogo de amanhã. Os outros jogadores fizeram trabalhos técnicos sob o comando de Abel Ferreira e nenhum atleta preocupa. Assim, o time deve ter os mesmos 11 do jogo de ida na Argentina, apenas com a dúvida na lateral direita entre Kelvin e Giai. O Alviverde joga pelo empate para avançar às semifinais do torneio continental. Na quinta é a vez do São Paulo tentar seguir adiante. O desafio, no entanto, é muito maior. Para chegar nas semifinais, o tricolor precisa ganhar por 3 gols de vantagem da LDU no Morumbis, ou por 2 para levar a decisão aos pênaltis. Nesta segunda, o meia Oscar treinou normalmente com bola, enquanto o atacante Lucas seguiu com atividades no gramado após ter passado por artroscopias no joelho. Os dois ainda são dúvidas para o confronto de quinta, mas têm chances de jogar. Na lateral direita, Cedric e Mailton brigam pela posição, enquanto no ataque existe a expectativa de que Ferreirinha e Luciano façam dupla, embora Rigoni possa começar novamente. Corinthians e Santos só voltam a jogar no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O alvinegro de Itaquera terá o retorno de Guinegão e aguarda pelas recuperações físicas de Depay e Charles para encarar o Flamengo na Neoquímica Arena. Já o Peixe não terá o lateral esquerdo Escobar suspenso contra o Bragantino fora de casa, mas poderá contar com Zé Ivaldo e Igor Vinícius, que cumpriram suspensão. O meia Vitor Hugo, que saiu machucado, é dúvida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Obrigado pelas informações. Meio de semana decisivo. Inclusive para o Palmeiras, meu caro Fábio Scheib. E é justamente essa única dúvida que tem o Abel Ferreira, né, na escalação do time, ou Kelvin ou Giai. O que pode mudar com essa alteração, na entrada do Kelvin, o Palmeiras fica um pouco mais ofensivo, já que o Giai ele joga um pouco mais recuado, né, com uma função de terceiro zagueiro. O Palmeiras se deu muito bem com o Kelvin, que chegou e já foi titular da posição, agora dependendo aí dos exames, dependendo da recuperação para enfrentar o River Plate amanhã. No meio campo, a entrada do Andrés Pereira parece que é para ficar realmente, né, o Andrés entrou, não vai sair do time e, diferentemente do que se pensava, não como segundo volante, mas como meia armador também. Ele tem muita qualidade para isso, né, chegando perto da área, chutando de fora da área, como foi contra o Fortaleza, marcando dois belos gols, mas a partida não tá decidida amanhã não. O River Plate, um time muito cascudo também, a Argentina a gente sabe como é, o Palmeiras tem essa vantagem, mas tem que jogar para ganhar amanhã no Allianz Parque. E quem precisa mobilizar também é o São Paulo, né, Carlão? Tem essa missão contra a LDU, né? Muita mobilização, a gente já sabe que naturalmente o Morumbi vai estar daquele jeito, né, abarrotado, um clima de Libertadores, só que dessa vez a LDU entra com a vantagem de 2-0 e é significativa sim. São Paulo vai ter que jogar muita bola, de preferência marcar gol logo no início para tentar acalmar a situação, não cair na pilha dos equatorianos, tomar cuidado também nos contragolpes, eles são fortes, é um time de muita velocidade, mas está em risco, viu, Júlio? Não dá para cravar o São Paulo classificado à próxima fase, não. 2-0 complicou demais a vida do tricolor. É isso aí, né? São semanas decisivas pela Libertadores da América. Atendendo aqui os nossos ouvintes, daqui a pouco tem informações de Guarani Ponte. Scheib, qual jogador da base do Lanús merece mais minutagem de jogo hoje? Pergunta aqui o Renato Alves. Boa pergunta. Base do Lanús? Da base eu não sei, mas Marcelino, que passou pelo Curitiba, fez o gol na primeira partida também, é muito bom jogador, um meio armador aí, argentino, é ídolo do Lanús. Né? Cristiano Salviano tem uma pergunta importante pro Carlão. Boa. A Ponte já subiu? Não tá confirmado, a CBF não confirma isso, ela precisa vencer mais um jogo, pelo menos. Você tá até falando isso, muita gente fica me cobrando, já subiu? Claro que não subiu. Né? Eu percebi que você então, mas claro que não subiu, porque eu vou dizer que subiu? Ela não subiu, a tendência é de que suba, eu estava acompanhando aqui. Gato Mestre tá apontando 1900. Pensei que foi o Gato quem? Gato Mestre. Mestre, vou contar uma historinha, 1999, Ixi, lá vem as histórias Ponte do Carlão. Preta e Et Jundiaí. Ponte Preta e Et Jundiaí. Quem é do partido vai entender o que eu estou falando. Festa armada no Moisés Lucarelli. Tudo lindo, tudo maravilhoso. 23 mil pessoas. Valmir Bortoleto emocionado, cara pintada. Era só jogar contra o Et pra subir. O que aconteceu, Valmir Bortoleto?
1-0 pro Et, gol de Mauro, que dias depois veio jogar no Guarani e foi bem aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, gente, vamos com calma. Eu acho que a macaca vai subir, mas vamos com calma. Ainda não subiu. Mas a diferença é que ao invés de um jogo só, tem 3 Vai agora. atrapalhar a conversa dos amigos. Não, aqui. Tem mais mensagens aqui pra ler, mas vocês podem bater papo. Então vamos fazer. O Lupe é importante. Não, na verdade eu sou o menos importante de todos aqui. O mais importante é que é Carlos, que falou agora com a razão. Pô. Mas eu não sei não, hein? Pode perguntar de novo. O Michael Bugrino tá perguntando pra você, se você não prefere um formato com finalistas, assim teria a chance de um derby na final. Se fosse pra mudar o regulamento aí, ao invés desse formato atual, ter um formato em que os 4 que sobem vão pra uma semifinal. Acho que é por causa do calendário, né? Deve ser. Mas calendário termina em abril. 3 meses ainda. Em outubro. Eu acho que poderia, mas aí é questão de custo. Eu acho que envolve custo da CBF. Mas eu gostaria mesmo, como caíram no mesmo grupo, de subir Ponte e Guarani. Se tivessem em grupos diferentes, Ponte e Guarani campeões do grupo para fazer a final. Aí o derby seria o derby para ver quem fica com o título. Sim. Mas isso não é possível porque os dois estão na mesma chave. Mas vamos torcer para os dois subirem, né? Porque olha, Série C é desesperador, hein? Mas Inter, seja bem-vinda, tá? Para você vai ser muito bom a Inter de Limeira. E pro Barra, então. Newton de Paula, Julião, parabeniza o narrador do jogo da Ponte no sábado. Fiquei arrepiado. Boa, eu vou passar aqui. Feliz, hein, cara? Bem conversadinho, hein? Queria ler mensagens dos ouvintes. Bom dia, amigos da CBN. O futebol atual e os rios de dinheiro que essa molecada ganha não deixa mais o futebol arte luzir. Manda aqui o JP de Moraes. Obrigado pela sua mensagem também, Poético, JP. hein? O Náutico começou a dispensar os jogadores, jogou a toalha, pergunta o Emerson Dias. É que saiu o menino lá, Marco Antônio, né? Saiu o Marco Antônio. Eu tava agora de manhã ouvindo a entrevista do professor Hélio dos Anjos e a gente conhece muito bem o Hélio, né? O Hélio é um cara que, assim, ele não guarda sentimento nas palavras, ele solta tudo pros repórteres durante as entrevistas. E assim, eu não sei se foi legal a forma com que ele citou. Eu não gostei também. A falha do jogador. Depois eu ainda não vi quem era o jogador na disputa de bola com o Pacheco. São os dois volantes, né? Ele critica os dois volantes. Mas tem um que perde as duas disputas pro Pacheco. É o Igor Pereira. Que é o Igor... Igor Pereira ou Igor Fernandes? É o 5, né? O volante. Igor Pereira. O Igor Pereira. E ele deixa isso muito claro na entrevista, sabe? Ele traz o momento do gol e ele acusa o jogador como responsável pela falha que originou o gol da Ponte Preta, no caso do jogo da Ponte. E já contra o Guarani, ele já tinha falado abertamente sobre as falhas defensivas do Náutico, só que aí ele não individualizou. Então, assim, isso pro jogador, a gente sabe como é que o jogador é. O jogador se sente ofendido com qualquer coisa, sabe? Que a gente fala, uma crítica da imprensa, uma acusação do treinador. E eu não sei não como é que isso caiu no vestiário do Náutico. Não é que dispensou, mas eu fiquei um pouquinho incomodado da forma com que o Hélio se expressou para falar do gol que a Ponte Preta marcou na vitória por 1-0 lá nos Aflitos. Você também ficou incomodado? Eu também fiquei incomodado. O Euclides, uma pergunta: como fica esse grupo que está tudo empatado? Como eles decidem o primeiro colocado? Critérios, né? São a sequência de critério, né? Primeiro, o número de vitórias é o primeiro critério. Como tá todo mundo empatado, você vai para saldo de gol. Como tá todo mundo empatado, você vai para gols pró. Por isso que o Londrina é o líder, porque o Londrina é o time que mais fez gols. E o São Bernardo é o segundo time que mais fez gols, por isso que eles estão nessa ordem. Depois do gol pró, já é o número de cartão, né? Cartão vermelho ou amarelo? E agora? Aí tomou mais vermelho, quem tomou mais vermelho, acho que fica pra baixo, né? E assim sucessivamente, Euclides. Então existe essa ordem de critérios de desempate. Dá até o sorteio, né? Vitória, saldo de gol, gols, pró, cartões e por aí vai, assim que você define quem avança. Por que não é por pontos corridos como Série B e Série A? É uma grande luta, viu, Hélio de Faria? Acho que já dá pra fazer, né? É uma grande luta dos clubes, né? Inclusive o Guarani e Ponte tentaram mobilizar aí com o Náutico, inclusive, também. Pra mobilizar e virar G4. Só que não deu certo. Até porque nesse cenário você precisa de 2 turnos, né? Para ser mais justo. E aí a ideia da CBF é que a Série C acabe aí no máximo em outubro. Por isso que ela não aceitou. Está cheio de bet aí patrocinando. É, jogo importante. Ô, Júlio, só uma pergunta de onde você estava acompanhando a Arena ontem ou não? Ontem não, você estava na minha folga, né, Fábio?
Você acha importante o título brasileiro da Série C, tanto para Guarani quanto para Ponte Preta? O título? O título. Você acha que vai ser uma conquista enaltecida pela torcida? Não, eu acho que quem for para a final tem que pleitear por isso. Claro, né? Eu também concordo com você. Mas eu acho que o acesso vem antes do título. Assim, a torcida do Guarani, por exemplo, ela não fica tão ferida com o vice pro Boa Esporte em 2016. Não se fala tanto nisso. Se falou naquele momento. Se falou muito mais até na confusão que teve em Varginha do que a perda do título, né? Mas eu acho que o mais importante é o acesso. Acho que o mais emblemático é o acesso. Por exemplo, eu não lembro dos últimos títulos de Série C. Pro Ituano, por exemplo, foi muito importante em 2021. Que o tamanho do Ituano, um título de Série C é muito importante, né? Mas Volta Redonda, foi Amazonas, foi campeão. Eu acho que o whatever. É um título nacional pra Ponte, né? Mas não é um título que eu acho a Série B um pouco mais relevante. Série B eu acho que já entra num patamar de opa, legal. Uma Série B legal. A gente conversava um reporte ontem aqui, que aí eu coloquei os caras numa situação meio delicada. Foi legal. Por exemplo, se Ponte e Guarani estivessem em grupos separados. Aí a final. E a final, Ponte e Guarani. Aí muda, porque é um derby, né? Uma final. Aí beleza. Eu acho que muda. Aí muda. Mas, por exemplo, todo título é importante. Se a gente fizer aqui quem come mais, eu quero ganhar. Quem não sei o quê, eu quero ganhar. Jogo de botão, quero ganhar. Todo mundo quer ganhar. O título significa que você for o melhor. Só que, né, a Série C satisfaz a sede do Ponte Pretano de conquistar um título relevante, um título do tamanho da Ponte Preta? Eu acho que não. É um título para ser valorizado, ainda mais por todo o cenário que está sendo construído aí e tudo que está envolvendo a Ponte hoje, mas não é um título que vai matar a sede do torcedor da Macaca. Até o Mundial do Corinthians matou a sede naquela época, em 2000, do corintiano, de Libertadores e tal. Você lembra que faziam muito essa pesquisa? Sim. Você prefere, como que é, ser campeão da Libertadores ou campeão mundial? O Corinthians não tinha Libertadores na época. Muita gente falava campeão da Libertadores. É claro que o Mundial é importante e tal, mas não é um título... O de 2012 ele é muito mais pesado, né, que o de 2000. Mas é um título, lógico que tem que celebrar. Só para responder o ouvinte, os critérios de desempate. Primeiro, maior número de pontos ganhos. Segundo, maior número de vitórias. Isso também soma a primeira fase, tá? Do sistema aqui de disputa. Peraí que eu tô vendo aqui. Tá. Maior número de pontos, maior número de vitórias, saldo de gols, número de gols pró, cartões vermelhos e, por último, cartão amarelo. E aí, se tiver tudo empatado, sorteio. Então, o cartão vermelho vem antes do cartão amarelo. Maravilha. 11 horas e 48 minutos. Daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani e Ponte. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Guariúna e Amparo, WhatsApp 37722000. Desacelere seu maior é a vida. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem Vôlei Renata em quadra às 8 da noite, ginásio do Taquaral. Os ingressos já estão esgotados, mas você consegue acompanhar o jogo através aí do Sport TV, que vai transmitir o jogo, e a gente vai contar tudo também aqui na CBN. 8 da noite tem Vôlei Renata e São José. O Vôlei Renata tem 3 jogos, 3 vitórias e não perdeu sequer um set ainda no Campeonato Paulista. A equipe de Campinas busca o 5º título estadual. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h52, atualizando informações dos times de Campinas, meu caro Antônio Lupe, a Ponte já divulgou a primeira parcial de ingresso, expectativa de casa cheia no sábado contra o Náutico. É isso, Júlio, a Ponte divulgou aí que mais de 4.000 ingressos, né, já chegando a 5.000 ingressos já vendidos de forma antecipada para esse jogo que pode marcar o acesso da Ponte Preta em caso de vitória. Se ela vencer o Náutico, aí a Ponte já está com acesso garantido para a Série B do ano que vem. O empate aí vai depender de outros resultados na rodada, mas a Ponte ainda tem 3 chances, né, para conquistar aí esse tão sonhado acesso. Se não vier contra o Náutico, depois tem o jogo contra o Brusque e na última rodada o derby contra o Guarani também no Majestoso. A Ponte Preta, ela venceu os últimos 6 jogos, né, sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. 6 jogos e 6 vitórias. E alguns resultados magros, mas isso não importa para o treinador da Ponte Preta. Estamos com 9 pontos na fase decisiva e conseguimos umas 3 vitórias antes de chegar a essa fase, né? Acho que ganhar de 1-0 e 10-0 somos mesmo 3 pontos. O importante é a efetividade da equipe, saber que tem hora do jogo que vai ter que sofrer. E as trocas antes dos 20 minutos foram não só físicas, como também técnica e tática. A equipe do Náutico sabíamos que ia vir para cima, como foi contra o Guarani, o jogo que nós assistimos. O Guarani fez 2 gols de bola parada. E depois o Náutico jogou em cima e o Guarani soube se defender. E tem hora do jogo na terceira divisão que você tem que saber fazer isso. Conseguimos o gol, uma bola rolando, uma jogada que nós sabíamos que poderia acontecer, que eles dariam contra-ataque para nós. E depois nos preocupamos. A saída do Elvis principalmente foi mais para deixar o meio de campo forte, até porque o Luiz também acabou o jogo muito estafado, o campo foi muito, muito bom, mas ao mesmo tempo muito fofo, e o jogo foi muito físico dos dois lados, né? E o importante também é a tirada do Arthur, que a gente não podia perder jogador para as próximas partidas, e sentiu incômodo no primeiro tempo, e as trocas foi mais por esse motivo. Jamais eu iria trocar 5 jogadores antes dos 20 minutos, até porque a gente precisava de uma troca para frente. Se você viu lá, o Gé também pediu troca, o próprio Luiz também precisaria, mas quem entrou deu conta do recado, o menino João, o único que não tinha jogado comigo, entrou muito bem na esquerda. E é isso, cara. A Ponte Preta perdeu 5 jogadores, né? O Brito por lesão e cirurgia, e mais 4 que saíram do clube. Ficamos com o mesmo elenco, não contratamos absolutamente ninguém. E o grupo está de parabéns, porque todos, sem dúvida, subimos uma molecada que era do Sub-20, colocamos aqui em cima. O próprio Gustavo Teles entrou no jogo mais uma vez. E a gente está de parabéns. Agradecer esses jogadores. Aqui não tem recorde pessoal de ninguém. Aqui quem ganha é a Ponte Preta. Estou muito feliz por tudo isso e graças a Deus eu tô feliz e estou fazendo esse trabalho, muito feliz aqui na Ponte Preta, e graças a Deus a gente falta um pouquinho para a gente conseguir nosso êxito. E além dessa situação envolvendo os placares, né, esses placares magros, o Marcelo Fernandes também falou sobre essa quantidade de atletas que deixaram o campo contra o Náutico por questões físicas. Claro que tem toda a questão envolvendo o campo, como foi ressaltado pelo treinador da Ponte, mas a gente precisa ficar atento durante essa semana. A questão do Arthur
que saiu já com esse incômodo que foi revelado pelo técnico Marcelo Fernandes, o Léo Oliveira, que foi desfalque contra o Náutico, se vai conseguir se recuperar a tempo para o jogo contra a equipe do Náutico também, só que no Moisés Lucarelli. Então tem alguns pontos de preocupação em relação à equipe que vai entrar como titular nesse duelo contra o Timbu, só que jogando em Campinas, Júlio. Maravilha. A presença da torcida será fundamental, Carlão de Freitas, para criar essa atmosfera, né? O jogo contra o Náutico vai ser muito importante e até o outro lado também tem criado esse clima, né? O Náutico precisa dar uma resposta. O Hélio dos Anjos muito mordido, como se diz na linguagem do futebol. Então é um jogo de fato com algumas armadilhas também. Algumas armadilhas. A Ponte ela precisa ter maturidade neste instante. E a gente percebe que dentro do elenco A, né, pelo menos no discurso, todo mundo prega o pezinho no chão e é assim que tem que ser. A Ponte precisa de mais uma vitória e pela frente um Náutico mordido e um Náutico qualificado. O Náutico que cresceu demais nas últimas rodadas antes do quadrangular. Caiu a partir do jogo contra o Guarani, justamente nas duas partidas em que os torcedores lá de Recife criaram um clima, um ambiente todo favorável ao Náutico e o Náutico caiu justamente nessa armadilha. Então a Ponte ela já está madura com relação a isso. E ela tem que prestar atenção que quando criaram um ambiente, acho que parecido com o que vai ser criado sábado, as equipes da casa se deram mal. Guarani e Ponte Preta no derby, era um ambiente totalmente favorável ao Guarani, o Guarani travou. Náutico e Guarani, um ambiente totalmente favorável ao Náutico, o Náutico travou. Náutico e Ponte Preta, o Náutico travou também diante da Macaca. Então tomar muito cuidado, eu acho que a festa tem que existir, o ambiente de vitória tem que ser construído, o ambiente de otimismo, porém o jogo é resolvido dentro de campo. A arquibancada ela ajuda, mas ela não faz gol. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado, encarar com seriedade, de preferência com todos os titulares à disposição, para ela fazer um jogo consistente e seguro contra o Timbu. E aí, Lupe, o Guarani também se preparando para sabadão, fora de casa contra o Brusque. Nenhuma novidade ainda sobre o Cicinho, né? Não, eu acho que dificilmente foi uma lesão meio complicada, né? Contra o Brusque, justamente por isso, né? O Justen, ele fez um bom jogo anterior. Não, ele vinha bem. Aí ele saiu no intervalo. Mas será que isso também não tem com o aspecto dessa mudança de jogar com dois zagueiros? A falta de adaptação, talvez. Exatamente, né? Porque o Guarani jogou com 3 zagueiros contra o Náutico, onde ele fez uma boa partida. Não me lembro no jogo contra a equipe do Tombense. 2 zagueiros. 2 zagueiros, né? Porque contra o Tombense ele foi bem também, foi elogiado, né? Então tem essa situação porque é um ponto de preocupação do torcedor do Bugre. Mas tem um outro ponto também, Júlio, que preocupa o torcedor do Guarani, que é a questão do gramado sintético lá do Augusto Bauer. Tanto é que o Guarani vai realizar durante a semana algumas atividades num gramado parecido com o que o Guarani vai enfrentar lá em Santa Catarina, e o técnico Matheus Costa também falou sobre essa preparação que envolve não só o cuidado com a equipe do Brusque, mas com as questões envolvendo o gramado. Agora é um novo jogo, em um campo que nós temos que nos adaptar o mais rápido possível lá na partida. Faremos 2 treinos essa semana em grama sintética, para a gente se acostumar e se preparar, porque é uma outra velocidade na bola, é um outro kick da bola, então a gente tem que estar muito bem preparado para esse tipo de situação, e é mais uma decisão. O nosso grande objetivo, obviamente, respeitando muito a equipe do Brusque, que demonstrou toda a qualidade no jogo de hoje, mas temos que pensar grande como é o Guarani e buscar a vitória. O Guarani que também tem algumas questões que preocupam, o próprio Mirandinha, né, que no pênalti teve uma pancada ali no músculo e depois precisou deixar o campo. O Matheus também falou de outro jogador que deixou o campo com alguma situação que preocupava, né? Agora me foge aí a situação, mas enfim, então tem um cuidado a mais para ter aí esse time perfeito. E a informação que chega aqui, ó, o grande Marcos Ortiz tá falando que vai treinar aí no estádio de Louveira, que é sintético. Faz bem, viu? Faz bem. E no estádio do Barra que subiu, né? Contra a Inter de Limeira, também é sintético lá, né? Faz a final com o Santa Cruz. Exatamente. Deus livre. Quanto sintético no Brasil, hein? Mas é o novo normal, né, Tendência, Carlão. Tendência, Premier League é tendência. O melhor campeonato do mundo, não, me irrita. Muda a dinâmica do... É outro jogo, cara. É outro esporte. Deus ruim até pro próprio Brusque. Terrível. O Brusque é um dos piores mandantes do campeonato. Eu sou contra o sintético, porém o do Palmeiras, do Botafogo e do Atlético ainda
são sintéticos de um nível. E você apesar não de pode ser... jogar com Society? Com society. Apesar de eu ser contra. Agora, o sintético do Brusque, cara, aquilo lá é um society normal, igual a gente brinca aí de quinta-feira, de quarta-feira. Vereadora. Pelo amor de Deus. Valeu, terrível. senhores. Um abraço, hein, Fábio Chaves. Grande abraço. Valeu. Arena, Vamos pro Carlão, sintético Lupe. agora jogar. 4 horas Agora? tem arena, amanhã estamos de Pelo volta. sol, cara. Tchau. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.